Olá galera, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar sobre um livro que nunca tinha sido lançado no Brasil. Um autor que poucos conhecem e então a editora Carambaia trouxe esse livro, essa obra-prima para o Brasil. Uma obra-prima que virou um marco da Primeira Guerra Mundial. Eu sou acostumado, já leio há bastante tempo, sou bastante admirador de literatura falando sobre guerras, sobretudo Segunda Guerra Mundial. Mas pouca coisa eu tinha lido sobre a Primeira Guerra Mundial. E esse livro, ele é um livro que me abalou de uma forma absurda e me fez pensar em o quanto a Primeira Guerra foi tão horrível quanto a Segunda, né? Porque há inúmeros livros falando sobre a Segunda Guerra Mundial, os horrores, os relatos, tudo sobre o Holocausto, depoimento de sobreviventes sobre o Holocausto, mas podemos também observar que há pouca literatura falando sobre a Primeira Guerra Mundial. É tanto que se vocês tiverem outras ou alguma sugestão de literatura da Primeira Guerra Mundial, postem aqui nos comentários que eu vou pesquisar mais sobre. Eu fiquei bem interessado após a leitura de Homens em Guerra, do Andreas Latzko. Esse autor é um autor húngaro. Ele nasceu em 1876. Ele foi um dos oficiais, participou do fronte mesmo da Guerra Mundial. E então ele lançou esta obra-prima da Primeira Guerra Mundial, né? Esse livro aqui, ele está dividido em 6 contos. Os contos, ele traz uma realidade nua e crua sobre a Primeira Guerra Mundial, como o autor ele viveu todos aqueles acontecimentos, toda aquela barbárie que foi a Primeira Guerra Mundial, e estava no front e ele era um dos oficiais. Então ele conseguiu trazer essa realidade nua e crua para dentro desses 6 contos, que eu fiquei assim, cara, que coisa absurda. E a escrita, primeiro, né, a escrita do Andreas, ele é uma escrita muito envolvente. Você se conecta àqueles acontecimentos de uma forma muito avassaladora. Então, eu fiquei impressionado, primeiro, com a escrita, a qualidade da escrita, a riqueza da escrita do Andreas. E depois vinham os detalhes, né, os detalhes absurdamente reais. Parece que você estava dentro daqueles acontecimentos e então isso torna essa obra uma obra única sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem alguns trechos que eu marquei aqui deste livro que me fez assim refletir sobre inúmeras coisas. Há relatos de aqui os 6 contos. Ele até intitulou de uma forma mais envolvente, né? Então, até vou citar aqui os 6 contos, os títulos para vocês sentirem o clima. O título do primeiro conto é A Partida, e esse conto ele é muito forte porque ele traz um semblante, um sentimento de nostalgia quando os soldados eles partiam pro front e depois suas mulheres sentiam a saudade. Enfim, ele descreve toda essa partida dos soldados que iam, dos ferimentos que poderiam acontecer, das coisas ruins que poderiam acontecer, ou mesmo o não retorno desses soldados. E isso me fez refletir sobre o quanto a vida ela é frágil, o quanto ela é volúvel, no sentido que você vai seguir algo às vezes que você não quer por simplesmente obrigação, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Também tem a questão que uma coisa bem interessante que o Andreas colocou aqui nesses contos é que muitas vezes
o homem ia a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, sem realmente saber o porquê estava lutando. E às vezes ia pelo status, eu fui pra guerra, hoje eu sou. Aí ele volta, é um soldado e parece. E pelo que o André descreve aqui nesses contos, se você volta da guerra e sendo soldado e lutou, você consegue um status. Naquela época era muito status. Se você foi soldado da Primeira Guerra Mundial e sobreviveu, você tinha um status. Todas as mulheres queriam ficar com você, casar com você, namorar com você, e tinha outros interesses também da sociedade em si, porque via você com bons olhos. Enfim, tinha uma nuvem aí de interesses porque você foi corajoso e tal. É uma coisa bem absurda e que o André escreve aqui de uma forma encantadora. Tem outros também, outros contos que são bem fortes. Um conto que mexeu bastante comigo foi o Batismo de Fogo, que, caramba, é algo assim surreal, que eles passaram lá no front e sofreu tudo aquilo que você possa imaginar. Eu desconhecia realmente a forma, ou como era construído toda essa guerra mundial. Aliás, vamos dizer, eu sou analfabeto ou sou leigo sobre a Primeira Guerra Mundial, realmente as suas causas, enfim, eu nunca me aprofundei muito sobre a Primeira Guerra Mundial, portanto, se vocês tiverem sugestões, deixem aqui embaixo. E há outros títulos também, como O Vencedor, O Companheiro, A Morte de um Herói e A Volta para Casa. Todos esses contos aqui são contos muito fortes, muito reais e que nos mexem de uma forma algo sobre-humano. É algo sobre-humano. Eu nunca tinha pensado o quanto aquelas pessoas sofreram, o quanto eles passaram. É tanto que esse livro tornou uma das melhores leituras de 2016. Está no meu top 10 das melhores leituras de 2016. E uma curiosidade sobre essa obra magnífica que foi lançada no Brasil é que esse livro, na época em que foi lançado, ainda estava ocorrendo, ele foi lançado em plena Primeira Guerra Mundial. Acho que esse livro foi um marco, foi uma das primeiras literaturas sobre a Primeira Guerra Mundial lançada em plena a Primeira Guerra Mundial. É tanto que esse livro aqui foi lançado anonimamente, não foi exposto o nome do autor. Foi na Hungria, se eu não me engano, que foi lançado. E esse livro aqui foi censurado, esse livro aqui foi proibido em vários países do eixo lá da Primeira Guerra Mundial, porque ele simplesmente mostra nestes contos a dura realidade dos homens, da população, do que eles estavam sofrendo, e pessoas que desconheciam realmente a barbárie da Primeira Guerra Mundial ficou em choque ao ler Homens em Guerra. E, gente, eu fiquei impressionado, primeiro com a qualidade da escrita do Andrés e segundo com a barbárie que ocorreu tudo lá. E os contos são contos super fáceis de ler e a escrita do Andrés é algo avassaladora, uma escrita ágil. E não podemos deixar de comentar desta edição, né? É uma edição em capa dura da Carambaia. A editora tá aí deslanchando de livros espetaculares. E tem uma apresentação daquele escritor austríaco que era que foi um dos admiradores do Andreas, que é bem conhecido aqui no Brasil, que é o Stefan Zweig. Aqui, ó. Do Stefan. E muito interessante essa apresentação do Stefan, porque ele nessa apresentação ele conta como foi repercutido ao lançamento desse livro naquela época, o quanto esse livro foi um divisor de águas para a literatura sobre a Primeira Guerra Mundial,
o quanto o Andrés ele foi homenageado, a importância desse autor para que surgisse outras vozes que falassem sobre as barbáries da Primeira Guerra Mundial. E eu achei muito, muito interessante, vale muito a pena a leitura da introdução da apresentação sobre o Andrés. E ele fala um pouco desta obra magnífica. A diagramação muito boa, espaçamento perfeito, enfim. Folha de guarda carbonada, cartonada, vermelha, mas tá lindo, lindo, lindo. Um livro, vem a fitinha, né? Como sempre. Mas é um livro espetacular, dá gosto de ler só pela design, enfim. Muito, muito, muito incrível esse livro. Eu super indico. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou dar muitos spoilers sobre o livro. Eu queria ler trechos, mas são trechos fortes. E eu acho que vale a pena primeiro você pega esse livro, senta e lê esses trechos, lê esses contos, reflita sobre o comportamento humano, a condição humana, o quanto essas pessoas foram cruéis e o quanto essa Primeira Guerra foi cruel. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês leiam este livro e depois, se vocês leram e forem ler, comentem aqui embaixo no box de descrição. Enfim. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal e se não está inscrito, se inscreva e até uma próxima. Até mais. Tchau.